DARP, Departamento de Assistência Religiosa nos Estabelecimentos Prisionais e Evangelização. Apresentação do setor de clínicas de recuperação. Algumas informações administrativas e resultados. Comunicado importante. Seguindo o conselho dos anciães mais antigos e atendendo às exigências das autoridades governamentais e sanitárias, as atividades do DARP foram suspensas. Pauta: informações gerais sobre o DARP, breve histórico, integração das clínicas de recuperação ao DARP e resultados. Informações gerais. O DARP ajuda o Ministério da Obra de Deus em administrar a conduta espiritual e a conduta material daqueles que atendem à obra de Deus nessas instituições. O DARP foi criado para auxiliar os irmãos e irmãs que prestam o trabalho de evangelização em 5 setores. Setor 1. Unidades prisionais masculinas, femininas e unidade para menores. Setor 2. Clínicas masculinas, femininas e albergues. Setor 3. Quartéis. Setor 4. Hospitais e asilos. Setor 5. Projeto educacional e universidades. A gestão do DARP é formada por irmãos do Ministério e colaboradores administrativos. Anualmente, o Conselho de Anciãos do DARP elabora com a Guia de Deus os tópicos de ensinamentos destinados aos irmãos que participam das reuniões de evangelização nas unidades. Breve histórico, setor 2. O atendimento das clínicas de recuperação antes de adentrar ao DARP. Por muitos anos, filhos de crentes da congregação, ou mesmo crentes batizados, eram internados em clínicas de recuperação para serem tratados de suas enfermidades referente à dependência química. Com as visitas feitas por seus familiares ou irmãos próximos, começaram a surgir as reuniões de evangelização para assistência aos irmãos e aos testemunhados que ali ouviam falar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, surgiram inúmeras clínicas com esse procedimento espiritual relacionado com a congregação. Realizava-se reuniões, ensaios musicais, ensino musical e com isso passaram a surgir orquestras internas compostas por pacientes. Qual a luz que os servos de Deus receberam em relação a esse assunto? Com a anuência do ministério, alguns irmãos do ministério passaram a visitar esses lugares, se aproximando desses movimentos, notaram haver ali a manifestação da obra de Deus naqueles corações. Bom seria, então, se houvesse uma administração junto a esse movimento para melhor andamento e esclarecimento da obra de Deus para aqueles internos, quer batizados, quer testemunhados, assim como os seus familiares que iam fazer visita aos internos e ouviam sobre essa nova doutrina em suas vidas. Integração das clínicas de recuperação no departamento do DARP. Com o passar dos anos, observamos que houve um grande avanço com a eficácia da evangelização, orientações e conselhos, e muitas clínicas surgiu a possibilidade de auxiliar esse setor de maneira mais ampla. Então procuramos o apoio do DARP, que já executava esse trabalho de evangelização nos presídios. Em 2013 foi apresentado esse projeto ao DARP, que, analisando a necessidade em ajudar, autorizou a integração desse setor, estendendo rapidamente por todo o país. Em 2020, já cadastrado 218 clínicas de recuperação que fazem tratamento de dependentes químicos e que têm nossas reuniões de evangelização, levando-os à conversão para a salvação de suas almas. Ao Ministério. Sabemos que há muito a ser feito. Temos no Brasil muitas clínicas com reuniões de evangelização ainda não cadastradas. Pedimos ao Ministério ajuda. Ao saberem de alguma clínica em que haja manifestação de reuniões de evangelização pela congregação, vejam se esta está cadastrada no DARP. Se não estiver, peçam a que façam isso. Entre em contato com o DARP da região para que os integrantes daquele grupo possam, desde o Ministério, músicos e os que acompanham serem cadastrados. Não havendo interesse nisso por parte dos que estão envolvidos, não consideramos o DARP responsável por aquele serviço de evangelização.
Isso é necessário para que todos os cadastrados participem das reuniões do DARP em todo o país para receberem os conselhos e as orientações geradas por tópicos revelados por Deus. Resultados: 26 de agosto de 2019. Em Ribeirão Preto, São Paulo, tivemos batismo sábado na congregação central e Deus chamou nas águas mais 2 que receberam a palavra de Deus em uma das clínicas para dependentes químicos atendidas pelo DARP. Nessa clínica, há 4 anos atrás, por meio das reuniões de evangelização, Deus converteu o casal de proprietários e, alguns tempos depois, Deus chamou também o psiquiatra dessa instituição. Estão servindo a Deus com alegria, somos gratos a Deus pela sua misericórdia. 26 de junho de 2019. Numa reunião de evangelização nas clínicas Novos Amigos em Piracaia, São Paulo, ao ser aberto o serviço em nome do Senhor Jesus, o interno caiu de joelhos com o rosto no chão. Alguns quiseram ajudar-lhe a levantar. Respondeu que não precisava. Ficou na mesma posição o tempo todo, chorando continuamente. Ao ser encerrado com as palavras Deus seja louvado, o interno levantou-se e, chorando, se dirigiu ao que fazia o atendimento. Pediu para abraçá-lo e disse não conhecer a congregação cristã no Brasil, mas que na abertura do serviço sentiu como se uma mão grande o impeliu que se ajoelhasse e colocasse o rosto em terra. Só o sentiu tirar as mãos após o encerramento da reunião. Quis saber mais sobre a congregação e recebeu informações. O resultado é que ele e seus familiares passaram a congregar e alguns já se batizaram e seguem servindo a Deus. Nessa clínica, Deus converteu o proprietário, que se batizou em dezembro de 2019. Sua esposa continua congregando. 13 de janeiro de 2020. Ontem, pela misericórdia de Deus, atendi a reunião da mocidade no bairro do Aracaré, em Itaquaquecetuba. Se despediram 4 casais, e uma das moças que se despediu contou que viveu uma infância com muitas dificuldades e que sua mãe abandonou o lar e foi embora. Ela morava com seu pai e seus irmãos, porém seu pai caiu na dependência química e foi morar na rua, ficando desaparecido por 3 anos. A moça foi acolhida por uma família da congregação e em 2017 a jovem obedeceu a Deus. Começou a namorar com o jovem em 2018 e seu casamento foi no dia 9 de 2 de 2020. Deus preparou todas as coisas para seu casamento, porém ela tinha um desejo, que o seu pai entrasse com ela no dia do seu casamento. Ela então buscou a palavra de Deus e o Senhor disse que cumpriria o desejo de seu coração. Passou algum tempo, uma pessoa entrou em contato dizendo que havia encontrado seu pai. Ele foi resgatado da rua. O diácono que atende a comum da nossa irmã conseguiu uma clínica para tratamento dele, que não é nosso irmão, e a jovem glorificou a Deus que no dia do seu casamento, o seu pai entraria com ela no tapete vermelho. A mocidade foi tomada num pranto de choro e a presença de Deus visitou toda a igreja. No dia 9 de fevereiro de 2020, nossa irmã Rawane casa-se com o irmão Gilian. Para cumprimento da palavra de Deus, seu pai entrou com ela no tapete vermelho. 20 de outubro de 2019. Clínica Fazenda Esperança, Lagarto, Sergipe. É administrada pela Igreja Católica. Deus preparou do padre e o bispo responsáveis pela Clínica Fazenda Esperança, sabendo da nossa visita à cidade de Aracaju, Sergipe, para a reunião do DARP, desejaram nos ouvir sobre os procedimentos espirituais do DARP, pois tinham ouvido falar desse departamento na congregação. Deus preparou uma reunião com os internos, um grupo de 50 pessoas em tratamento, o padre e o bispo responsáveis por aquela unidade. No final, eles vieram até nós e pediram se podíamos fazer uma reunião de evangelização da congregação todas as sextas-feiras naquele lugar. 30 dias após serem iniciadas as reuniões, ao atenderem o nosso propósito, pediram que fizéssemos reunião também na unidade feminina. Já começamos. Agradecimento. Responsável pela Clínica Fazenda Esperança, Unidade Feminina Lagarto, Sergipe. Bom dia.
Agradeço muito a vinda de vocês, pois todos aqueles que nos visitam achamos que é Jesus vindo até nós. E nós sentimos isso ontem, na graça, no atendimento, nas músicas, na palavra. Assim, sentimos todos nós muito amados, sentimos Jesus em nosso meio. Gostaríamos de sempre contar com a visita de vocês à nossa família. Resultado: situação do homem que pediu ajuda. Encontrava-se na situação de poucas forças, aparência destruída pela dependência química, saúde muito abalada e, após o resgate, melhora na saúde, saúde mental e melhora espiritual junto à família. Ao pedir ajuda para comprar um pãozinho de queijo e ao ver a pessoa guardando no carro um instrumento, apresentou-se como crente da congregação. Encontrava-se numa situação de poucas forças e aparência destruída. Estava com 39 quilos. Abandonou tudo há mais de 20 anos atrás, se tornando morador de rua. Após receber ajuda para o tratamento e se envolvendo de novo com o povo de Deus por intermédio do DARP, foi devolvido à sua casa e já se encontra junto à família. Hoje, ano de 2020, mais de 20 anos afastado da família, irmandade e da sociedade. Todos tinham-no como morto. Mais ou menos 1 ano e meio depois, 41 quilos a mais, está com 80 quilos e em paz com Deus e com a igreja. Clínicas com reunião de evangelização feita pelos irmãos do DARP. Assistência por reuniões de evangelização ou por conselhos para conhecer a doutrina da congregação cristã no Brasil. Número de filhos de crentes da congregação ou já batizados e de outras denominações evangélicas superam 50% dos internos nas clínicas. Em 2020, já acontecem reuniões do DARP nos 27 estados brasileiros, por intermédio dos 75 DARPs implantados oficialmente, administrando tópicos de ensinamentos, conselhos e orientações para os irmãos e irmãs que atendem todos os setores. Toda a nossa gratidão e honra somente ao nosso Deus. Deus seja louvado.